Motivo de grande preocupação por parte das mulheres, a dor pélvica pode corresponder a 1/3 das queixas nos consultórios médicos, sabia disso? E desvendar suas causas é um grande desafio para os profissionais, pois requer muita investigação e uma profunda e detalhada do problema. E um desses profissionais, claro, está aqui com a gente hoje, o Dr. Belarmino, no quadro Saúde da Mulher. Doutor Belarmino, sempre nosso querido e amado aqui, nosso público te ama. Boa tarde, Queria pessoal de casa. Eu igualmente a todo o público e a toda essa equipe aqui maravilhosa, onde a gente sempre é bem recebido e temos a oportunidade de poder em conjunto criar a grande família Rick Record, que vai muito além desse estúdio. É isso então, aí. nas ruas, praças, então é um privilégio. Muito obrigada, doutor. E como eu falei ali, vamos falar de dor pélvica. Eu não sabia que isso era responsável por 1/3 das consultas nos... No dia a dia, a paciente chega no consultório dizendo: doutor, eu tenho uma dor pélvica ou de baixo ventre, mas eu gostaria, talvez para facilitar quem esteja em casa, o que é a pelve? A pelve, para quem está nos assistindo agora, é muito simples. A mulher estando de pé, colocando 2 dedos abaixo do umbigo, toda essa região abaixo é o baixo ventre, é a parte da pelve. Muito popularmente, a pelve é conhecida como bacia. É onde ficam a bexiga, no caso da mulher, o útero, ovários, trompas, tem toda a parte óssea dessa região. A tem coluna aqui a região mostrando. É bem essa região. Obrigado aí. Aqui onde está vermelhinho, né, obrigado, doutor? Aí a paciente chega e a queixa principal é essa: tenho dor nessa região. Então o que nós podemos ter de dor aqui? Vai em toda essa região que faz parte da anatomia, que são os ovários, o útero, temos fora da parte ginecológica a parte intestinal, a parte óssea e a parte da coluna lombar, sem contar a urinária. Aliás, doutor, antes de você continuar, queria dizer para as nossas colegas de trabalho, mande sua pergunta, aproveita que ele está aqui para falar contigo. Estamos aqui para interagir. Coloca ali, ó, 988719831, manda sua pergunta, a gente assim que receber responde para você, tá bom? Vamos lá, doutor. Isso que é interessante, apesar dessa região aqui, a gente está falando, lógico, dos órgãos genitais, dos órgãos femininos, né? Mas tem muita outra coisa ali que pode principalmente procura o ginecologista nessa hora, porque o aparelho reprodutor ocupa 1/3 de todo esse conjunto que está na pelvis. Então, a dor pélvica, que é popularmente a bacia, tem uma imagem que se a equipe puder colocar, que é mostrando, pode ser essa mesmo. Aqui nós temos, podemos observar o que tem na pelve, né? Então aqui estão ovários, aqui e aqui. Aqui nós temos a parte uterina, aqui a bexiga. Essa imagem não mostra, mas ao redor disso tudo estão os intestinos, tanto o delgado quanto o grosso. Aqui atrás não mostra muito bem, mas vem a coluna lombar, que numa próxima imagem a gente já vai mostrar. Então, essas estruturas que são vasculares, neurológicas, porque vem a parte da inervação. Aqui embaixo a gente chama de assoalho pélvico. O assoalho pélvico são varizes, são veias que irrigam toda essa parte aqui, seja do útero, seja da bexiga, seja dos intestinos. Mulheres, normalmente, que têm muita vascularização de membros inferiores, as famosas varizes, elas tendem a ter uma dor pélvica muito bem conhecida no nosso meio, que são dores por vascularização pélvica excessiva, que tem tratamento, tem como corrigir, mas o que acontece? Essas veias, no período pré-menstrual, elas acabam dilatando mais, retém um aporte sanguíneo muito grande, dão um peso na bacia e geram muita dor. Então, muitas vezes a gente tem que embolizar, muito próximo ao que ocorre nos membros inferiores com varizes, para poder melhorar a circulação dessa pelve e não deixar dar dor. E essa dor que a gente fala, doutor, ela é o quê? Parecida com uma cólica menstrual? A dor, dependendo... Como é que a gente mede isso? Perfeito. Dependendo da localização, ela vai se comportar de uma maneira diferente. Ela vai poder ser uma dor tipo cólica, tipo ferroada, uma dor enfisgada, ela pode ser uma dor
rápida, uma dor mensal, uma dor intermitente, uma dor que vem crescendo. Em última instância, a gente procura caracterizar assim, sendo uma dor que ela esteja cometendo há menos de 6 meses, é uma dor pélvica aguda. Quando é uma dor, o mesmo tipo de dor que a mulher vai levando, mesmo que a frequência não seja a mesma, que seja a cada 15 dias ou a cada 40 dias, mas é uma dor que inviabiliza, imobiliza a mulher, aí já requer um acompanhamento, porque é uma dor pélvica crônica. Isso. As principais causas de dor pélvica crônica que a gente tem, da parte ginecológica, são a endometriose, doenças inflamatórias pélvicas crônicas, que são aquelas mulheres que têm corrimento com muita frequência, e o corrimento, ao invés de descer, muitas vezes ele sobe. E uma vez subindo, eu não sei se está na tela ainda a imagem, uma vez subindo o corrimento, que começa na cavidade genital, ele vai ascendendo e subindo, ele acomete o útero e ele pode vir para as trompas e para o ovário, gerando uma pelviperitonite, uma ooforite, que é como a gente chama o ovário, uma salpingite, que é a inflamação das trompas, ou uma pelviperitonite. Quando pega toda essa parte, fica inflamada, fica doída. Então, a mulher que diz assim, no meio do ciclo eu tenho uma dor forte que inviabiliza os movimentos na fase fértil. Provavelmente é um cisto de ovulação. Ela está ovulando. É uma dor que tem começo, tem um apogeu, uma dor que fica muito forte e depois ela regride. Só que ao ovular é eliminado um pouquinho de sangramento dentro da cavidade uterina, fazendo com que o peritônio, que é uma película que reveste toda a parte do abdômen, ele fique irritado. O mesmo processo ocorre na endometriose. E um fator muito corriqueiro da vida atual, que faz dar muita dor pélvica e que poucas mulheres levam em consideração, é a falta de ingerir pouco líquido, ingerir fibras e a falta de atividade física. O que faz isso? Isso leva com que o intestino ele perca o tônus e aumente a própria alimentação. Ela fermenta, e fermentando faz com que as alças intestinais distendam. Então é aquela mulher que, dependendo do hábito alimentar dela e da falta de atividade física e a pouca ingesta de líquido, só para relembrar, 2 litros no mínimo por dia, só vai ajudar coração, rins, cartilagens, toda a parte, a medicina ela é regada à água. Isso é muito importante. Eu me sinto culpada quando eu escuto, cada vez que eu escuto isso, doutor, porque não é fácil você colocar 2 litros todo dia, tem que ser uma coisa meio devagar, mas o dia todo, né? A gente não para nem para tomar um copinho. A gente imagina os 2 litros, mas deveria, né? Deveria. Mais um copinho. Uma questão de hábito, e depois que a mulher, homens, crianças, idosos passam a ter esse hábito, não se fica mais sem. É verdade. A gente vê que a qualidade melhora bastante. Melhora tudo, né? Então, a presença de gases, é algo muito frequente que a gente vê no ultrassom, no próprio exame, para quem não tem ultrassom, na palpação a gente vê que a mulher que tem muita retenção de gases, quando a gente palpa, meio que parece um tamborzinho. Você toca, ele ecoa. A mulher... lembra, o médico bota o dedo assim, né? Dá aquela batidinha assim. No indicador, e aí a gente já consegue saber se há uma retenção de gases muito importante ou não. E grande parte das dores pélvicas crônicas, elas têm a ver com a parte óssea, que aí sim seria a próxima imagem, se puderem passar para nós aqui, a próxima arte. Que essa bacia aqui, ótimo, obrigado. Então isso aqui é a pelve, a parte óssea. O que estava aqui dentro foi o que nós acabamos de ver há pouco. A parte neurológica, a parte nervosa, a inervação, ela sai da coluna lombar. Ela sai aqui de cima, ela passa pela pelve em ambos os lados e ela desce. Ela vai lá para as pernas até o dedão do pé. Ou seja, muitas vezes a dor que a mulher possa ter nessa região, do lado direito, esquerdo ou central, ela pode, na verdade, estar vindo aqui de trás de uma escoliose, uma lordose ou uma cifose. O que são esses palavrões? Pode ser uma alteração na coluna, a coluna pode estar torta, ou em forma de S, ou para frente, e aí comprimindo o local de saída da inervação, acaba doendo na pelve, mas essa dor é uma dor que começa lá atrás na coluna, então ela pode ser um cálculo renal eventualmente, mas ao passar a inervação
pela pelve, a mulher acaba sentindo mais ali a dor. Então, tem a parte óssea que tem que ser considerada também. Muitas vezes, em quedas, também, a fratura da cabeça do colo do fêmur, que seria essa estrutura aqui, que devido à inervação conjunta, pode irradiar para a parte pélvica. E mesmo tendo cicatrizado, com o passar do tempo, a gente sabe que depois de uma fratura, nem sempre 100% é cicatrizável, tal, fica alguma sequela. Essas sequelas podem gerar dores. E aí a gente tem que estar atento para fazer um diagnóstico diferencial. Aí eu te pergunto, doutor, diante de tudo isso, a gente percebe que há várias possibilidades, né? Origens dessa dor. Como é que a gente identifica qual o exame correto para a gente identificar de onde está vindo a dor e como tratar? Primeiramente, quanto mais detalhes a paciente puder nos passar, o período, primeira coisa que a gente vai avaliar... Ela tem que se observar, né? Ela tem que se observar. Se ela está na idade fértil, vai ser um diagnóstico mais provável. Por exemplo, para adolescentes e mulheres na idade fértil, são muito mais doenças sexualmente transmissíveis, que dão inflamação interna e acabam doendo, tipo a clamídia, a sífilis, a gonorreia. Elas ocasionam inflamações internas que, quando não tratadas, não são apenas mero corrimento, como poderão vir levar a mulher à esterilidade. São corrimentos que, eles se cronificando, eles vão dificultar a passagem do óvulo pela trompa, geram aderências. O que são aderências? É que quando há um processo inflamatório na parte interna da pelve, na verdade do corpo todo, a tendência do organismo é criar uma cicatrização. E essa cicatrização é gerando uma colinha entre o intestino, entre a tuba. Então, engruvinha, num português claro, tudo, e dificulta. Então, na mulher, na idade fértil, a endometriose, as doenças sexualmente transmissíveis e a presença de gases. Muitas vezes as trompas também podem reter a presença de pus como de água. Quando é água, é hidrossalpinge. Quando é presença de pus, é um abscesso tubário. Também poderá dar dor crônica, né? Doutora, a gente já recebeu pergunta, olha que maravilha. Será que já dá para colocar na tela, gente? Eu me adiantei. Não, dá lá, ó, a Luciana já mandou. Olá, sou Luciana, de Blumenau, do bairro Escola Agrícola. Estou gestante de 35 semanas e gostaria de saber se é normal, dor na região pélvica, parecendo uma cólica menstrual. Gestante, Luciana, doutor. Boa tarde, obrigado pela pergunta. É normal, sim. São as contrações de Braxton-Hicks, que a gente chama. São pré-contrações que seu útero já está se preparando para poder, num futuro próximo, essa leve contração vir a ser uma contração efetiva e lhe ajudar na hora do parto. E é durante toda a gestação? Durante toda a gestação existem leves contrações porque o útero ele está inflando, digamos assim. Certo. Então a parte nervosa ela gera um pouquinho de cólica na inervação. Agora, o limite entre suportável e insuportável é aquele que você diz assim, você dorme bem, a dor não lhe acorda, qualquer coisa fora disso, você deve avisar o seu obstetra, porque já pode ser um trabalho de parto prematuro. Perfeito. Aí tem que tomar medicamentos. É isso aí. E parabéns pela gravidez, né? É isso aí. 35 semanas está pertinho já. Está chegando, está com barrigão. A Kátia também mandou, doutora, após uma histerectomia. Muito obrigada. Fiquei com dificuldade de ir ao banheiro. Meus intestinos não funcionam mais bem. Tenho cólicas. Será do intestino que ficou no lugar do útero? Kátia, boa tarde, obrigado pela pergunta. Depois de qualquer cirurgia grande, a histerectomia, que é a retirada do útero com a retirada ou não dos ovários, por ser uma cirurgia de grande porte, a recuperação é um pouco mais lenta mesmo. Então requer uns 40, 60 dias e tem que ser tudo meio gradual. Eventualmente, no pós-operatório, se você fizer um esforço de casa, do dia a dia, algo que você esteja acostumada, que requeira muita tração abdominal, num pós-operatório, deixe o que for pesado. Isso vale para todo mundo que tenha sido submetido a algum tipo de cirurgia, seja apendicectomia, cirurgia de estômago, intestino, enfim. É muito importante fazer o repouso pós-operatório para não virem essas dores. Então não é o intestino obviamente está ocupando o lugar do útero, mas não necessariamente que seja essa modificação de anatomia que seja a causa das dores. Da dor. Não é. Dá um tempinho que isso vai passar. Não havendo febre, não havendo pus nos pontos, tá tudo certo. É só pegar mais leve no ritmo. Isso aí. Tamara mandou pra gente essa moça bonita aqui, doutor. Isso. Qual a relação de dores pélvicas e síndrome de ovários policísticos? Opa, Tamara, obrigado.
A relação é muito pequena, porque os ovários micropolicísticos, eles não costumam dar dores, ao contrário de miomas, de cisto da ovulação, de tumor ovariano que eventualmente possa ser benigno ou maligno. Pela distensão muito grande, eles podem vir a dar dor, mas de maneira geral, ovário policístico não geram dor. Então, a Tamara, se tiver ovário policístico, eles não ocasionam dor. É interessante ela procurar orientação, ver o que está acontecendo. Com certeza. Um outro fator que eu não coloquei, vou colocar rapidamente, é os miomas também podem ser causa de dores, pelo fato, os miomas são tumores pequenos que ocorrem na parede uterina e não o mioma em si. O mioma em si, ele costuma gerar sangramento. O que ele pode fazer é comprimir as vísceras compartilhadas na região pélvica e pela compressão gerar dor. O ovário somente quando ovula ou quando é um cisto ovariano muito grande. Existem cistos de ovário, Gisele, chamados teratomas. Já em outros programas alguém já nos questionou a respeito. Nós já comentamos que podem ter dentro deles, porque são células mesentéricas, são mais ou menos como células tronco. São células capazes de gerar todo tipo de víscera. Então, são tumores de ovário que, quando a mulher tem, eles são enormes, pesam quilos. A gente abre, faz uma incisão, pode ter resíduo de dente, pedaço de tireoide, cabelo. Quem já tem e tem em casa, ou conhece alguém, são teratomas, são 100% benignos, só que as células... Ainda bem, porque não parece. Não, porque como é feito de célula que gera vida, ele se multiplica muito e ele tenta meio que criar um ser, digamos assim, né? Onde erraticamente se acaba construindo um tumor de ovário. Sim. E aí ele só vai dar dor pelo tamanho, mas é 100% benigno. Inclusive, vamos deixar claro aqui que, infelizmente, em medicina, as coisas malignas, tipo melanoma, que é um sinal escuro, um tumor de colo de útero, de ovário, geralmente não dão dor. Então, a dor é algo para a gente ficar atento, é ruim, tem tratamento, mas evitar a automedicação, porque a dor pode ser o condutor para o diagnóstico. Então, a automedicação com dor, primeiro procure o seu profissional, seja um clínico geral ou ginecologista. Geralmente a dor pélvica, ela envolve uma equipe multidisciplinar, muitas vezes envolve reumatologista, envolve fisioterapeuta, envolve o urologista, porque o problema pode ser na própria bexiga, né? Um gastrointestinal, é muita gente até que se possa descobrir, né? Mas eu acredito que ainda, para a mulher, o ginecologista seja o melhor clínico. Era o primeiro que eu iria, né? Para poder elucidar o caso. Mari mandou uma pergunta pra gente. Vamos Tenho lá. 55 anos, me chamo Marlise, e há 10 anos não menstruo. Não tenho corrimento nenhum, agora por 2 vezes veio um líquido sujo que molha bastante a calcinha e com dores pélvicas, doutor. O que poderia ser? Oi, Mari, boa tarde. Assim, é meio vago a sua questão, mas o que a gente pode colocar é que normalmente o útero, com o passar do tempo, na menopausa, ele começa a hipotrofiar, ele começa a gerar menos secreção. Quando a presença de secreção, o ideal é procurar o seu médico, fazer um Papa Nicolau preventivo ou precoce, para poder mandar para o laboratório, para poder esclarecer. Não é muito habitual ocorrer esse tipo de secreção. Se for dentro do mais habitual, é alguma infecção que você possa ter pego, ou numa água contaminada, alguma coisa assim. Mesmo que você até o momento não sinta a presença de infecção. Mas fica indicado procurar um profissional para poder coletar esse material e levá-lo para análise. Maravilha, doutor. Acho que a gente o senhor tirou bastante dúvidas aqui das Tiramos nossas juntos, telespectadoras, né? Tiramos E que juntos. bom. Adoro você aqui. Mantemos a parceria e semana que vem estamos aqui novamente. Isso aí, né? Fechou. Te convido para assistir mais um pouquinho de Ver Mais enquanto eu chamo o intervalo, pode Vou ser? ficar aqui, com certeza, um prazer. Então tá bom. Vamos chamar então agora o intervalo, a gente dá uma paradinha, mas eu volto já já com muito mais para você.